Gritar é a solução? Algumas pessoas acreditam que gritando elas conseguem assim ter autoridade, mas quem pensa assim está completamente enganado, estão assim equivocados. Os gritos não demonstram que a pessoa vai ser mais respeitada. Às vezes a criança até obedece os pais, mas obedecem não porque assim respeitam esses pais, mas por medo. E até mesmo essa criança, quando gritam com ela, ela vai se sentir mais insegura, ela até mesmo pode ter a sua autoestima abalada. Então, por que os gritos são assim prejudiciais? Então, no vídeo de hoje falaremos um pouco a respeito disso, porque devemos evitar os gritos, os danos que esses gritos causam. Até mesmo os danos, eles causam até mesmo dano ao cérebro da criança. Esse cérebro, ele passa a ter certos traumas e essa criança vai ter assim um prejuízo na sua aprendizagem. Também, quando a pessoa grita, ela não prejudica somente a criança, ela prejudica a si mesma. Por quê? Porque ela passa a ter problemas nas suas cordas vocais. Quando a pessoa não prepara a sua voz, ou até mesmo a sua garganta para falar, ou até mesmo, por exemplo, um tenor ou um cantor, ele normalmente ele prepara a sua voz ou a sua garganta antes. Imagine do nada a pessoa começa a gritar com a criança. Obviamente que ela não preparou a garganta para isso. Ela ficou nervosa e acabou simplesmente gritando. Com o tempo, isso vai causar danos até mesmo às suas cordas vocais. Então, percebemos aqui que os gritos não vão ser bom, não é bom para ninguém, nem mesmo para a criança, nem para a própria pessoa. Mas o foco aqui, como sabemos sempre, é a criança. Então, por que nós devemos evitar os gritos? Então, teremos aqui algumas dicas práticas que vão nos ajudar a entender como lidar com a criança sem mesmo precisar gritar. Gritar é, é quase é a mesma coisa que é quase a mesma coisa que bater. É uma agressão, né? Porque a criança está fazendo alguma coisa assim que não é adequada. Se você não está conseguindo, se você é uma pessoa assim muito nervosa, tenta se controlar, conta até 3, ou até 10, ou até 100, ou então saia do espaço e volte. E depois você dê a bronca ou haja, reprima a criança, não sei, o que você achar melhor. Mas, primeiro, evite gritar ou bater, porque isso não leva a nada, não educa, não educa. Grito não educa ninguém. Quando a gente grita com uma criança, o que acontece? Ela vai se assustar. Tem criança que vai ficar reprimida, vai ficar olhando parada, vai se sentir insegura depois, sabe? Porque se a mãe ficar repetindo sempre esse mesmo gesto de ficar gritando, 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 tudo que ela faz, tudo que ela fizer, ela gritar porque ela não gostou, porque a criança não comeu, você não comeu, e grita. Você não fez a lição, grita. Você não tomou banho ainda, por quê? Gritando. O que a criança aprende? Ah, então a gente só se comunica gritando. Ou a criança vai aprender a gritar junto, vai ficar tudo que a mãe fala, você não fez a lição por quê? Porque eu não quis. Vai virar uma palhaçada. A mãe vai achar ruim, vai querer bater na criança, ou vai querer, sabe, vai perder a estribeira, vamos colocar assim. Eu acho assim, gritar não vai resolver nada. Então, você como mãe, você é adulta, você é adulta sabe, da relação entre mãe e filho, você tem que se controlar. Criança é criança. Ela vai aprender mais para frente como se comportar adequadamente, entendeu? Mas é mais para frente. Criança, ela tem o cérebro dela, ela tem informação, entendeu? Cada etapa que ela vai passando, os saltos assim de desenvolvimento, vai levando ela para ela conhecer outras coisas, para ela saber se comportar de outro jeito, para melhorar a disciplina dela, tipo, para ela não ficar para ficar adequada à sociedade, vamos colocar assim, né? Porque todo mundo ama uma criança bem educada, aquela criança que chega, senta no sofá e fica quieta, não se mexe, um robozinho, entendeu? Todo mundo ama. Agora aquela criança que é mais sapequinha, vamos falar assim, aí você fala assim, ai, vai lá em casa, ai, mas a pessoa não sabe como falar, não leva seu filho, né? Então, por quê? Porque geralmente tem mães assim que não é porque elas querem, mas sem perceber elas gritam. Então elas ficam assim, a criança vai pular no sofá, ela sabe que a amiga não vai gostar, ela vai gritar, fulano, não pula. E aí fica uma situação constrangedora. Então o que a gente faz? Se a gente não sabe, não consegue ainda controlar
assim, a gente mesmo, para não gritar, primeiro a gente, é igual sempre, eu volto sempre à mesma tecla, faz o combinado com a criança se for sair de casa. E se não for, se a criança fez uma coisa que você não gostou, espera um pouquinho, toma uma água, como a Priscila fala às vezes, vai lá, toma um copo d'água, sai um pouquinho, e depois retorna e fala, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso, sabe? Mas num tom normal, não precisa ficar gritando. Quando você grita com uma criança, é igual eu falei, o que acontece? Você vai ter duas crianças, por exemplo. A criança pode ser aquela que grita de volta, ou aquela criança que vai ser submissa, autoestima lá embaixo, vai ter medo da opinião dela, porque a mãe pode gritar com ela, se não for aquilo que a mãe espera que ela responda. E isso não é legal para nenhuma criança. Eu já vi aqui no meu condomínio casos de crianças que gritam com os pais. Por que gritam com os pais? Porque os pais gritam de volta ou vice-versa. Porque a mãe já chama assim, fulano, gritando. Aí a criança fala, eu já vou, sabe? Parece tudo. Gente, não tem, sabe? Não é diálogo, é uma coisa muito ruim para uma criança, sabe? Toda hora grito, grito, grito. Isso não funciona. Quando eu estou trabalhando em escola, que eu falo assim, gente, espera um pouquinho, eu já venho, vou fazer alguma coisinha, vou tomar uma água no corredor, e eu volto e a criança está fazendo bagunça, ou está gritando ou qualquer coisa, o que que eu falo? Eu falo assim, bem baixinho, eu não acredito que vocês estão fazendo bagunça. Baixinho, tipo. Aí a criança fica, todo mundo, cada um vai para o seu cantinho. Eu não gritei e funcionou do mesmo jeito. Elas obedecem, gente. Por quê? Porque eu só falei isso. Eu não acredito que vocês estão fazendo bagunça. Aí cada um volta, depois a gente volta, conversa. Olha, eu não esperava que vocês fizessem isso. Eu não falei que eu só ia ali e já voltava? Aí daqui a pouco eu falo, não, tudo bem, vamos, e continua, e segue a vida, entendeu, gente? O importante é a gente não gritar. Mas caso aconteça uma vez ou outra de você gritar, o que que você tem que fazer? Primeiro, não precisa se culpar, tá? Não é o fim do mundo. Foi uma vez só, no máximo duas, tá tudo certo. Você é humana, né, gente? E tem dia que às vezes você trabalhou muito, o chefe encheu as paciências, né? Não saiu do jeito que você queria as coisas, e aí fica um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, quando você chega em casa, o que ficou, tenta, tipo assim, o que você fez na rua, no serviço, te atrapalhou, tenta esquecer, fecha a porta, deixa os problemas, tenta deixar os problemas para fora e vai cuidar do seu filho, do seu bebê, da sua criança, do seu adolescente, e tenta não levar os problemas para casa, porque a criança ou adolescente, ela precisa que a gente dê atenção para elas, sabe? Mas sem gritos. Eu acho que com respeito é melhor. O vínculo fica muito mais forte entre os pais e os filhos sem gritos. Eu costumo não gritar, mas isso é mais da minha personalidade mesmo. Eu sei que tem casos que às vezes você acorda e tudo que você planejou não deu certo. E aí acaba gritando sim. Todo mundo, acontece com todo mundo, eu sou humana e vai acontecer com todas as mães, com os pais, enfim. O que geralmente eu faço, quando eu percebo que eu gritei e eu me descontrolei, eu bebo água, igual eu falo, igual a Silvia comentou, eu bebo água, gente. Eu saio de perto e eu falo, ó, agora não é um bom momento, eu não estou bem para conversar com você. Porque, assim, se eu deixar isso acontecer mais vezes, vai ficar aquela bola de neve e não vai dar certo. Então, assim, eu conversei com a minha filha e há pouco, né, eu perguntei assim para ela, quando a mãe grita, você gosta? Aí ela falou, não, eu não gosto. Aí eu falei, tá, o que que você sente quando a mãe grita? Aí ela até apareceu aqui e se escondeu. Então, o que que acontece? Já que ela apareceu aqui, quando a mamãe grita com você, o que que você sente? Eu fico triste. Ela fica triste, ela sente tristeza, né? Então, assim, geralmente eu não grito mesmo, assim, mas é da minha personalidade. E então eu vou dar dicas como não gritar com a criança ou com o seu marido, até com o seu cachorro, né? Porque a gente sabe que manter o autocontrole é muito importante. Então, assim, uma coisa não está saindo do jeito que eu planejei, do jeito que eu gostaria. Aí eu paro e penso, nossa, por que que não está dando certo? Ah, não deu certo por isso, tá? Por exemplo, quebrou um vidro, caiu no chão. Aí eu posso virar para a criança e falar, eu não acredito, você pegou. E não, começar a brigar. Falo, não. Eu falo, ó, caiu, pega um pano e limpa. Eu vou te ajudar.
derrubou a água, né? Então, assim, o meu bebê, ele adora pegar mamadeira de água, né? Tá? Ele pede água, eu dou a mamadeira para ele, ou um copo de água para ele, ele começa a tomar. Depois que ele cansa de tomar, ele joga a água no chão. Ele molha. Eu falo, por que você tá molhando no chão? Aí ele olha para mim, dá risada, né? Que para ele é engraçado, ele está no momento de aprendizado, então para ele tudo pode, né? Assim, entre aspas. Então eu viro para ele e falo, ó, tá o paninho, pega o pano. Gente, ele já pega o pano. O menino tá com mania até de pegar rodo. Ele pega o rodinho e vai limpando, assim. Falei, nossa, e agora é tudo rodo, então tá bem. É engraçado, né? Mas assim, e tem dias que eu não vou ter tempo de virar para ele e falar assim: ah, pega um rodinho, pega um paninho. Então, assim, eu não gosto que ele não se comporte na casa das pessoas que eu vou, certo? Ninguém gosta. Então, por exemplo, eu chego na casa da minha mãe. Eu sei que minha mãe tem as plantinhas dela. Minha mãe é apaixonada pelas plantas. Aí ele vai lá e ele começa a ficar perto das plantas. Aí eu sei que ele está em fase de aprendizado, mas eu não posso deixá-lo ir lá e estragar a planta da minha mãe, né? A plantinha também é um ser vivo, certo? Então eu chego nele e tiro ele de perto. Ele começa a gritar. Ah! Aí uma vez eu peguei ele no colo e falei, filho, não, a mãe não grita com você, você não grita comigo. E aí ele olhou para mim assim e ele entendeu, ele parou. Uma outra situação que aconteceu, eu estava dentro do carro com os três, né? E as meninas estavam discutindo, uma queria uma posição, a outra na outra, tá tocando em mim e tal, e ele chorando no carro. Eu virei para trás e falei assim: ei, eu preciso da contribuição de vocês, porque eu ainda estou recém-habilitada, então assim, eu tenho que ter calma, né? E aí eu virei para trás e falei: eu preciso da contribuição de vocês. Os três pararam, até o bebê. Então, assim, é engraçado comentar isso, mas é verdade, porque assim, eu preciso da ajuda deles. Eles precisam entender que eu tô precisando deles, assim. Então não adianta eu sair gritando. Eu poderia virar para trás e falar, caramba, eu tô aprendendo, vocês não estão me ajudando e não sei o quê. Poderia. Como padrão de muitas vezes, muitas pessoas fazem. E eu vejo e falo, nossa, que absurdo, são crianças. Mas eu viro para eles e falo, gente, eu preciso da contribuição. E eles pararam. E aí eu consegui e tal, levei o carro, levei as crianças, trouxe ele de volta para casa. Quando eu tirei ele do carro, falei, filho, obrigada. Isso, ele tem 1 ano e meio. Eu agradeci. Então, assim, o que acontece? Se você não consegue se controlar, respira. Não deixe ficar assim, não tá bem, acordou, não tá muito bem. Dá uma corrida, dá uns 3 pulos. Às vezes, um dia eu estava meio agitada, a minha filha do meio virou e falou, mas o que tá acontecendo? Gente, eu estava correndo na grama, assim, tipo, correndo no quintal, dando umas voltas. Ela falou, por que você tá correndo? Eu falei, eu preciso. Então, assim, eu sei que às vezes você fala assim, mas não vou ter tempo para isso. Vai no banheiro, dá uns 3 pulinhos, 4 pulinhos, ajuda, entendeu? Então, assim, e tem mais uma coisa. Uma das postagens que a gente fez no Cuidando e Educando, a gente fala no Instagram, a gente fala assim, tá bom, para você é fácil, porque você é uma pessoa super calma e consegue, entendeu? Realmente, eu tenho um temperamento mais tranquilo, mas o meu marido não. Então, quando ele tá passando do limite, ele tá mais nervoso, e ele começa a gritar, eu viro para ele e falo, opa, você tá gritando porque você tá gritando. Eu não tô gritando com você, você não grita comigo, não grita com as crianças, porque as crianças não vão gritar com você. E assim, essa frase é engraçado, porque quando você pergunta para a pessoa por que ela está gritando com você, ela para. Porque assim, ela tá no automático dela. Quando você pergunta, ela fala, peraí, eu não tô gritando. Mas eu tô gritando, aí a pessoa quer argumentar o porquê. Você fala, então tá, já que você quer argumentar, vamos conversar. E aí a pessoa vai acalmando e vai dando certo. Mas assim, vão seguindo a gente lá no Cuidando e Educando, e tem várias dicas lá e vocês vão conseguir ver mais detalhadamente. Exatamente. Por isso que é a importância da empatia, né? Nenhum de nós gosta quando alguém grita com a gente, seja o marido, seja o chefe ou qualquer outra pessoa. A gente fica, puxa, por que está gritando comigo? Então, se nós não gostamos que gritem com a gente, então por que a gente vai gritar com a criança, né? Então, tem que usar de empatia, se colocar também no lugar dessa criança. O ponto aqui é não deixar essa criança acuada, com medo. Não, o respeito se conquista com amor, né? Com gritos, né? A pessoa acha que grita, tá podendo tudo, é o dono da verdade ou a dona da verdade. Totalmente equivocado. Não precisa gritar. Essa questão de falar baixo,
Eu também, eu trabalho numa escola e o ponto é esse, né? Eu não grito com a criança. Agora, porque, então você é perfeitinha, você não grita. Não, é a questão de realmente, tudo é questão até de estudo mesmo, da gente se estudar mais, se policiar, para justamente não gritar com a criança. Gritar é uma forma de desrespeito, além da agressão, que já foi falado. Gritar é a mesma coisa que agredir, a mesma coisa que bater. Então, não tem que gritar, tem que falar baixinho. E a tática que eu uso é exatamente essa. Por exemplo, a criança está fazendo bagunça ou está uma situação assim, eu falo bem baixinho. Aí elas continuam, eu falo mais baixinho ainda, a ponto de sussurrar. Aí uma olha para a outra, para de gritar, não estou conseguindo escutar a Vera, eu preciso escutar. Eles mesmos falam entre eles vão se acalmando, e sempre com amor, usando a questão nos vídeos que já fizemos também no Instagram, a questão da gentileza, né? Por favor, não precisa gritar. Criança parou? Muito obrigado, olha, legal, não precisa gritar, né? Nós estamos aqui conversando. Então, isso é importante. Quando a criança percebe que você não grita, automaticamente também ela não vai gritar. Por quê? Nós somos o exemplo da criança, é espelho. A criança reflete aquilo que você é. Como já foi mencionado aqui, o que acontece? Por que a criança grita? Porque os pais ficam gritando também. Então, uma troca de gritos ali para ver quem ganha mais, quem grita mais alto. Então, às vezes, é um padrão do comportamento da família. A criança só está repetindo. A criança, normalmente, ela faz isso, ela repete o que ela normalmente vê. Então, o ponto é, evita gritar, respira, se acalma. Mas eu tenho filho, está corrido, ou na escola, com 30, 40 crianças não é fácil. Eu trabalho na escola, eu sei que não é fácil. Só que é questão de nós nos reeducarmos e sempre pensar, usar de empatia, se coloque no lugar do outro. Você não faz para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Então, quando a gente tem essa regrinha, né? Essa regrinha de ouro, por assim dizer, a gente não vai fazer. Por quê? Porque você vai dar valor, você vai valorizar essa criança. E fazendo assim com que se evite traumas nessa criança. Então, se nós fizermos assim, seguirmos essas dicas, com certeza gritar não vai ser o padrão, né? Gritar ali vai ser a exceção. É como já mencionado, mas eu grito, então eu sou a pior mãe do mundo. Não é assim também, não sejamos dramáticos ou dramáticas, né? Dá para a gente realmente ir mudando isso. Por isso, nós damos dicas aqui no nosso canal Cuidando Educando. Então, quer saber mais informações? Continue nos seguindo aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, tá bom? Essas foram as dicas de hoje. Se gostaram, deixe um like, ative o sininho e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.